Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer mais algumas páginas do livro Aprender Sempre. Para quem já está aqui com a gente, já está meio caminho andado. Quem ainda não está nessas páginas que eu já passei, tenta nos alcançar, tá bom? Para a gente não ficar com tarefas atrasadas desse livro, para a gente ir junto com ele. A aula 6 e 7, vou voltar lá, peraí. 6 e 7, eu não vou ler para vocês agora, para não tomar o tempo, porque são atividades que não dá para a gente fazer estando online, que são revisões, são escrita em dupla, leitura, em voz alta, revisão de texto. Isso a gente só consegue fazer pessoalmente. Mas aí vocês podem dar uma olhadinha, tá? Dar uma lidinha. E quando a gente puder estar fazendo isso pessoalmente, a gente faz, tá? Hoje eu vou pular ela, a 6 e a 7. Vamos fazer a 8, ok? Que a 8 tem coisa para escrever no livro. E dá para vocês fazerem em casa, cada um com seu livrinho, tá bom? Então lá, aula 8. A pontuação de diálogos nos contos. As apostilas que vocês estão trabalhando veio bastante situação de pontuação. Então vocês já são familiarizados com alguns deles. Vamos ver aqui o que nós vamos precisar trabalhar. O que vamos aprender? Nessa aula você vai pensar um pouco sobre a pontuação nos contos. Leia o texto Lobo e os Sete Cabritinhos novamente e grife todas as falas dos personagens. Como você fez para descobrir quais eram as falas? Aí nós vamos voltar lá no texto. Vamos fazer isso agora. Não dá para grifar, mas vocês vão poder fazer isso, tá? Vocês vão poder grifar no livro de vocês. Lembrando que ela é uma história longa. Aqui, ó. Como que a gente vai descobrir a fala de um personagem? Lembra do que vem antes do início da fala? Olha aqui. Aqui está bem pequenininho. Normalmente a gente encontra ele no tamanho maior. Chama-se travessão. Antes do travessão sempre vem a fala. E ele disse, ela disse, ela respondeu, ele respondeu, e disseram, alguma coisa do tipo. Em seguida vem o quê? Ó, 2 pontos, olha aqui, ó. Os sete filhinhos, e lhes disse, ó, e lhes disse. Quem disse? A mamãe cabra, disse para os filhos. Disse em seguida 2 pontos, em seguida o travessão. E aí vem a fala de quem? Da mamãe. Queridos pequenos, preciso, parará, parará, parará. Os cabritinhos responderam. Olha aqui os 2 pontos de novo. E olha a palavra responderam. Responderam significa o quê? Que eles estão respondendo para a mamãe a fala dela, sobre o questionamento dela. Então lá, os cabritinhos responderam. Ó, travessão de novo. Podeis ir sossegada, querida mamãe, ficaremos bem atentos. Com um balido, a velha nananana, bateu a porta, gritando. Abra, queridos pequenos. De quem que é essa fala? Olha quem que é aqui, ó. Com um balido, a velha cabra afastou-se confiante. Pouco depois, quem apareceu? E bateu na porta? Exato, o lobo. Aí, ó, 2 pontos. Abra, querida. Aí vem a fala dele. Entenderam? Travessão. Mas os cabritinhos perceberam pela voz rouca que era o lobo. E aí eles falaram, né? Aqui não tem, mas poderia ter. E falaram alguma coisa do gênero, mas não tem. Não abrimos nada. Nananana. Então, vocês vão ver aqui no decorrer do texto, da história, que tem muitos travessões, muito, ó. Ele é todo cheio de diálogo entre a mãe, entre os cabritinhos, entre o lobo com os cabritinhos, depois de novo os cabritinhos com a mãe, depois que ela encontra eles, encontra um deles, depois encontra... Olha, é cheio. Então, essas falas aqui vocês vão grifar praticamente o texto inteiro. Ó. Certo? Tudo onde tem travessãozinho, vocês vão grifar. Vocês vão grifar muita coisa do texto. Vamos voltar lá. Agora que se vocês já sabem como identificar a fala de um personagem, né? Mas embora vocês já sabiam que nós já trabalhamos isso, e eu me perdi onde eu estava. Não, eu já passei. Gente do céu, nós estamos na aula 8.
aqui. Então, lá vocês leram o texto novamente e grifaram todas as falas do personagem. Como você fez para descobrir quais eram as falas? O que vocês teriam que identificar lá para saber qual é a fala? A pontuação que vem, né? E qual pontuação que é essa? A pontuação é muito importante para que os leitores compreendam a história. Leia o trecho do conto escrito de duas maneiras e observe a diferença entre eles. Vamos lá. Vamos pôr os dois juntos para a gente ler ao mesmo tempo. Aqui. Os cabritinhos responderam: Podeis ir sossegada, querida mamãe, ficaremos bem atentos. Como um balido, a velha cabra afastou-se confiante. Pouco depois alguém bateu à porta gritando: Abra, queridos pequenos, está aqui vossa mãezinha, que trouxe um presente para cada um. Mas os cabritinhos perceberam pela voz rouca que era o lobo. Não abrimos nada, disseram, não é a nossa mamãe. A mamãe tem uma vozinha suave, a tua é rouca, tu és o lobo. Agora vou ler com pontuação. Olha, até o formato do texto ó, é diferente. Tá vendo aqui que tá tudo grudadinho, tudo junto, sem parágrafo, sem nada? Ó, só tem um parágrafo e vai até o final. Aqui não, olha como está bem separadinho as falas de cada personagem. Vamos ler isso daqui, ó. Os cabritinhos responderam: Podeis ir sossegada, querida mamãe, ficaremos bem atentos. Com um balido, a velha cabra afastou-se confiante. Pouco depois, alguém bateu a porta gritando: Abra, queridos pequenos, está aqui vossa mãezinha, que trouxe um presente para cada um. Mas os cabritinhos perceberam pela voz rouca que era o lobo. Não abrimos nada, disseram, não é a nossa mamãe. A mamãe tem uma vozinha suave, a tua é rouca, tu és o lobo. Qual é a diferença para o leitor entre as duas formas de pontuar esse trecho? Qual é a diferença para quem lê? Leitor somos nós, né? Nós não escrevemos o texto, então nós somos os leitores. Qual é a diferença para nós entre as duas formas de pontuar esse trecho? Você pode perceber que até na leitura fica meio difícil de você entender onde começa cada coisa e onde termina cada coisa, né? Aula 9. Continuação da discussão sobre pontuação. O que vamos aprender? Depois de ter conversado sobre a importância da pontuação nos textos, nessa aula você vai aprender sobre a função de cada marcação nas falas de personagem. Em seguida, vai revisar a parte que escreveu com sua dupla do conto, o lobo e os 7 cabritinhos. Junto com sua dupla, observe os sinais de pontuação que aparecem no trecho lido na aula anterior e discuta o que vocês acham que esses sinais indicam para o leitor. Que efeitos eles provocam nos textos na leitura? Os cabritinhos responderam: Podes ir sossegada, querida mamãe, ficaremos bem atentos. Com um balido, a velha cabra afastou-se confiante. Pouco depois, alguém bateu à porta gritando: Abra, queridos pequenos, está aqui vossa mãezinha, que trouxe um presente para cada um. Mas os cabritinhos perceberam pela voz rouca que era o lobo. Não abrimos nada, disseram, não é a nossa mamãe. A mamãe tem uma vozinha suave, a tua é rouca, tu és o lobo. Agora registre o que vocês concluíram. Quem que aparece aqui? Travessão. E em seguida, 2 pontos. O que vocês concluíram? O travessão e os 2 pontos, eles aparecem no texto inteirinho. Ele tem uma função ali. Qual que é essa função? Deixar o texto o quê? Aí aqui embaixo, ó, tem o ponto final também, que é lógico, né? Que tem que usar. Terminou uma frase, óbvio, tem que ter ponto final. O ponto de exclamação, o que o ponto de exclamação significa? O ponto de exclamação, ele significa a emoção do personagem. Ele indica algum tipo de emoção. Por exemplo, quando você está lendo um texto, uma história, você tem que passar algumas entonações para quem está escutando entender o que você leu. Por exemplo, quando você lê uma pergunta, como que a pessoa que está ouvindo vai saber que é uma pergunta? Quando você está lendo, você sabe que é uma pergunta porque está aqui o ponto de interrogação, certo? E para quem está lendo, você pode ler com a mesma entonação na voz? Não. Você tem que pôr uma entonação na voz diferente para quem está ouvindo
compreender o ponto que você está usando. Se é exclamação, se é interrogação. Ponto final, você dá apenas uma pausa. Quando você vai mudar de frase, no ponto final você dá uma pequena pausa. Aquela pausa que a gente usa para tomar um fôlego, por exemplo, que se você for ler um texto sem dar pausa nenhuma, você, nossa, né? Não consegue, ninguém consegue. As vírgulas também são usadas para dar uma pausa, mas elas têm uma função muito importante também no texto. E aí, esses pontos final a gente usa para isso, para dar aquela pequena pausa, tomar um fôlego para continuar o outro parágrafo, certo? Você não pode ler tudo correndo assim. Aí, passando por aqui, peraí. Ponto final, ponto de exclamação. Ah, deixa eu falar um pouco do ponto de exclamação. O ponto de interrogação, ele tem apenas uma função, dizer que aquela frase é uma pergunta, dizer que o personagem fez uma pergunta, certo? O ponto de exclamação, ele vai dizer as emoções do personagem. Por exemplo, se o personagem levou um susto, logo depois do que aconteceu com ele, ele vai ter um ponto de exclamação. Se o personagem está bravo, logo depois da fala dele, vai ter um ponto de exclamação. Se o personagem se surpreendeu com alguma coisa, depois do que aparecer no texto, né, da fala, da expressão, vai aparecer a exclamação, para indicar essas emoções expressas pelo personagem, tá? Elas são marcadas no texto escrito pelo ponto de exclamação. E por quem está lendo, pela entonação na voz. Releia a frase. Não abrimos nada, disseram. Não é a nossa mamãe. A mamãe tem uma vozinha suave, a tua é rouca. Tu és o lobo. Aqui o que eles estão passando? Uma expressão, por exemplo, de medo ou de surpresa. Ó. Tu és o lobo. Ó, o ponto de exclamação. Por que a palavra disseram está entre dois travessões? A quem essa palavra se refere? Faz parte da fala dos cabritinhos? Deixa eu explicar para vocês essa parte. Ó, disseram, cadê? Ó, disseram, ó. Não abrimos nada. Disseram. Tá entre dois travessões, ó. Um travessão aqui e um travessão aqui. Não é a nossa mamãe. A mamãe tem uma vozinha suave, a tua é rouca. Tu és o lobo. Por que essa palavra disseram está entre dois travessões? A quem essa palavra se refere? De quem que ela está falando? Quem foi que disseram? Então, a quem a palavra se refere? Quem foi que disseram? Tem que fazer essa pergunta para você. Não abrimos nada. Disseram. Quem foi que disse isso? Faz parte da fala dos cabritinhos? Sim, né? Quem disse isso aí foi os cabritinhos. E disseram é porque é mais de um, ó. Se fosse só um, ia aparecer que não abro nada. Disse. Quando aparece disseram, lembra do verbo? Que ele muda de acordo com o tempo e com o número de pessoas. Se for um só, se for eu falando para alguém, é de um jeito. Se for várias pessoas, é de outra forma que ele aparece. Mas a gente vai ver isso com calma. Vocês vão entender direitinho, tá? Na frase lida, há dois objetivos que ajudam a diferenciar a voz do lobo e da mamãe cabra. Quais são eles? Lembre-se que adjetivos caracterizam e qualificam as palavras. Lembra dos adjetivos que a gente viu, acho que no começo do livro? E vimos na apostila também? Então, lá. Na frase lida, há dois adjetivos que ajudam a diferenciar a voz do lobo e da mamãe cabra. Adjetivos, qualidade ou característica, ou defeito também. Quais são eles? Lembra que o adjetivo caracterizam e qualificam as palavras. Vamos voltar no trecho. Deixa eu ver se eu achar ele aqui. Para não precisar ir lá no textão. Ai, que legal. Acho que está aqui em cima. Ai, adoro quando isso acontece. Me atrapalha toda. Ó.
Combalido, olha aqui um adjetivo, ó. A velha cabra, ó, um adjetivo, velha cabra, afastou-se confiante. Pouco depois, alguém bateu na porta gritando: Abra, queridos pequenos, aqui é vossa mãezinha, trouxe presente para cada um. Mas os cabretinhos perceberam pela voz rouca que era o lobo. Não abrimos nada, disseram. Não é a nossa mamãe. A mamãe tem uma vozinha suave, ó. Um adjetivo para a voz dela, suave. A tua é rouca, do lobo, ó. A tua é rouca. Então, são duas características de voz, uma do lobo, uma da vovó, outra do lobo. Como que é? Da vovó, olha, gente, eu tô lá com o chapeuzinho vermelho na cabeça. Uma é da mamãe cabra, ó. Como que é a vozinha da mamãe? A voz da mamãe cabra, suave. Como que é a voz do lobo? Rouca. São duas características para voz, uma falando do lobo e a outra falando da mamãe cabra. Depois de muita confusão, vamos voltar lá, né? Confusão que eu fiz com as histórias. Acontece, gente. Eu misturo as histórias na minha cabeça. Estamos quase acabando. Eu tenho que ficar subindo e descendo para vocês entenderem. Ó, aqui. Deixa eu ver se terminamos lá em cima. Terminamos. Então, aí você vai escrever aqui as características que aparecem lá no texto sobre a voz de cada um, tá bom? Fique sabendo, nos diálogos, quando uma palavra aparece entre travessões, geralmente é a fala do narrador, que anuncia quem está falando. Lembra da palavra lá em cima escrita entre dois travessões? Então, aqui está explicando o porquê que ela aparece em dois travessões. É a fala de quem, no caso. Volte a palavra é a fala do narrador. Volte ao texto e procure mais um exemplo que o narrador anuncia quem está falando. Como no trecho lido no item 5, grife o trecho de vermelho. Então lá, disseram, está sendo falado pelo narrador. Aí o que vem antes de disseram está sendo falado pelos cabritinhos, entenderam? O que vem antes de disseram está sendo falado pelos cabritinhos. A palavra disseram está sendo falada pelo narrador. Aí vocês me perguntam, quem é o narrador? Narrador, normalmente, é a pessoa que conta uma parte da história para fazer ligação entre os diálogos. Que normalmente, por exemplo, uma história feita de diálogos, normalmente tem umas falas entre os diálogos, que é feita por uma terceira pessoa, pelo narrador, por exemplo. Que é para ligar os trechinhos que são o diálogo entre os personagens. Que pode ser 2 ou mais, não tem problema. Agora, revise seu texto novamente e verifique se há ajustes a fazer sobre a pontuação de diálogo. Agora vamos para a aula 10. Revisão em duplas. Ai, que pena, né? A gente ia trabalhar muito em dupla com esse livro na sala. É uma pena que a gente não pode esperar para trabalhar ele. O que vamos aprender? Nessa aula, você vai revisar seu texto produzido com a dupla, pensando nos leitores do conto para quem estão escrevendo. Complete os trechos escrevendo os verbos entre parênteses, de forma que combinem com o texto. Os cabritinhos, então, o verbo que a gente vai usar é sair. Lembra que nós estamos falando de mais de um. Ó, os cabritinhos estão, então, correndo. Ó, o verbo é sair. Pena que não tem lápis, senão eu já ia deixar esse pronto para vocês. Mas eu vou falar, ó. Aqui no lugar de sair fica saíram, correndo. Até porque a palavra sair tem que combinar com essa daqui, ó. Que também é um verbo, o verbo correr. Os cabritinhos, então, saíram correndo e daí a pouco, ó, o verbo é voltar. Voltaram voltaram, tá? Com as pedras que meteram tantas quantas. Aí o verbo é caber. Na barriga, ainda que o lobo, ainda quente do lobo.
A velha cabra muito rapidamente, o verbo é cozer a pele de modo que ele nem, o verbo é chegar, chegou a perceber, tá bom? Na dúvida, vocês podem voltar no texto e procurar esse trecho aí para vocês fazerem bem bonitinho, bem certinho, tá? Na dúvida, gente, sempre volta no texto. Sempre que você tiver dúvida de alguma coisa, volta no texto, que de repente a resposta está lá. Pensando na terminação verbal, revise sua reescrita fazendo os ajustes necessários. Pense na clareza das ideias, na beleza da linguagem, de acordo com os leitores que vão ouvir o conto. Depois, passe a limpo o texto inteiro para deixar sem as marcas de revisão. Pronto, agora que já fez todas as revisões necessárias e passou o texto a limpo, leia o texto em voz alta para a sua família em casa. Depois conte a seus colegas como foi a leitura em casa e se seus familiares gostaram da história. O que é esse revisão de texto? É mais ou menos o que a gente chama de rascunho. Ah, e o que é rascunho? Rascunho é quando você escreve aquilo o que você está... Por exemplo, você vai escrever uma história, um conto de memória, vamos dizer assim. Você vai escrever ele de memória. Então, conforme você for lembrando da história, você vai escrevendo. Para você não perder o fio da meada. Para você não perder o seu raciocínio. Então, você vai escrevendo. Depois, quando você estiver com o tempo, que você já passou tudo que você lembrava para o papel, mas isso aí a gente aprende com o tempo. Você vai para um outro papel e você vai, o que a gente chama de passar a limpo. Você vai reescrever aquilo que você já escreveu. Como? Você vai escrever colocando as pontuações adequadas, corrigindo a ortografia, corrigindo até mesmo os verbos, né? Que de repente, você, escrevendo com pressa, você escreveu, né, no tempo errado. Você vai corrigindo, tirando as imperfeições do seu texto. Mas isso é com o tempo. Você vai caprichando na letra, porque no rascunho também você pode fazer com letra feia, com qualquer letra. Quando você vai passar limpo, você tem a possibilidade de corrigir isso, de fazer com a letra caprichada. Por quê? Porque já está tudo ali no papel, você não vai ter o perigo de esquecer. Então, você vai olhando o papel que você já escreveu e você vai reescrevendo. A gente faz muito isso nos trabalhos lá do Ensino Fundamental 2, a gente aprende a fazer isso na faculdade. Aliás, a gente aprende não, a gente precisa saber isso. No Fundamental 2, na faculdade, gente. Crescer não é fácil, né? Então, ó, essa parte é só isso aqui. Na próxima aula que a gente vai fazer semana que vem, a gente vai começar... Semana que vem não, amanhã já. Semana que vem a gente vai ver outra coisa. A gente vai começar a sequência didática 3. A gente vai aprender muita coisa nesse livro. Bons estudos, crianças, e até a próxima!